Olá, queridos irmãos em Cristo, pastores, amigos, colegas, membros de todas as denominações evangélicas sérias, aquelas que professam o evangelho puro e genuíno. É mais uma alegria e um privilégio voltar a este púlpito para apresentar um dos sermões bombásticos. E o desta noite tem como tema, título, O que você é, convencido ou convertido? Versículos 1 a 3 de Mateus 18 dizem o seguinte, Mateus 18, 1 a 3. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Queridos irmãos em Cristo, pode parecer que eu vá falar sobre a questão de quem será maior ou menor no reino dos céus, de uma escala de importância entre os servos de Deus, etc. Mas não é sobre isso que vou falar, até porque essa escala de importância não existe. É claro que aqui na Terra algumas pessoas se nomeiam ou se deixam nomear por títulos pomposos no reino de Deus. Ora, alguns não querem mais ser pastores apenas, querem ser bispos, outros não se contentam mais em ser pastores ou bispos, querem ser apóstolos, outros títulos vão surgindo por aí. Isso porque as pessoas se consideram grandes, se consideram importantes. Não discuto que elas têm ou não têm importância. É claro que tem, algumas nem tanto. Mas importância temos sim, que nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus. E estamos aqui para servi-lo e servi-lo em amor. Não é sobre essa escala, portanto. Não. O que vou abordar é a questão do ser crente. Ser crente. Também parecer crente, viver como crente. Isso tudo tem verdadeiramente um lugar. A morada dos servos de Deus no reino dos céus é para esses aí, para esses que se enquadram na condição de crentes de fato. Então vamos observar aqui a questão do ser crente, do parecer crente, viver verdadeiramente como crente. Esse sim tem lugar na morada dos céus. Assim, comecemos com uma constatação para esta hora. O grande número de crentes hoje, em meio a um crescente número de igrejas evangélicas ou que se dizem evangélicas. Está crescendo bastante. Tem igrejas aí com milhares de membros até fora do país. Pessoas que se dizem seguidores desses ou daqueles pastores ou líderes. Pessoas que dizem, eu sou da igreja tal. Igrejas novas estão surgindo todos os dias, diríamos assim. Há cerca de 40 anos atrás, a Almeb começou a fazer um levantamento, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, que congregam evangélicos, pastores e ministros, os tais, dentre todas as denominações existentes. Eles começaram a catalogar e depois que passaram de 400, desistiram, pararam. Porque não parava mais de surgir denominações novas, com rótulos diferentes, com adaptações aqui e ali, algumas até curiosas, outras esquisitas e outras até de mau gosto. Mas por que esse crescente nome de igrejas evangélicas? Será que a esse número de igrejas evangélicas crescente acompanha o número de membros crentes, de crentes de fato, na mesma proporção? Bem, a coisa é muito séria. Porque dizer-se evangélico não é difícil. Estar acomodado dentro de uma igreja evangélica não é difícil. Ser membro, ser participante não é difícil. Ser visitante ou até correligionário de uma igreja evangélica também não é difícil. Mas ser crente, a coisa é outra. Será que está mesmo havendo uma grande explosão do evangelho no mundo? Em algumas
Nações, sim, como é o caso da Coreia, como é o caso da Índia, como é o caso da China. Estamos observando a Coreia do Sul, Coreia do Norte também, embora exista perseguição, o número de evangélicos nesses países está crescendo. E na Europa, o continente da reforma, das grandes denominações históricas, as igrejas estão virando restaurantes, boates, salas de jogos, estão desaparecendo. E quando o trabalho volta a aparecer aqui e ali, timidamente, na Europa, por exemplo, é levado por missionários brasileiros de denominações sérias. Há uma queda significativa do número de evangélicos no mundo. Não um crescimento tão grande quanto parece em face desse arrepiar de crescimento das denominações. Que a grande maioria dessas denominações são criadas por força e por interesse de líderes que querem se tornar soberanos sobre as tais. E aí elas vão adaptando as situações, digamos, eclesiásticas para ficar de acordo com os interesses das pessoas. O que nós temos visto, queridos irmãos e amigos, sobretudo colegas, é uma grande explosão da iniquidade no mundo. Não é um número explosivo de evangélicos, de conversões, não. É uma explosão, uma grande explosão da iniquidade. Um aumento estupendo nas maneiras de pecar e disseminação do pecado por todos os lados. Hoje existem as mais variadas maneiras de pecar, os mais variados meios de viver erradamente. Isso não é só no mundo chamado no mundo pecador, não. Isso dentro das igrejas chamadas evangélicas. É claro que o evangelho também avança. Nunca deixou de avançar, mas não tão rapidamente como parece. Não tão rapidamente como parece. Movimentos evangelísticos estão montados, executados, congressos, cruzadas, etc. Pessoas às centenas levantam as mãos ou vão à frente, mas quantas delas fidelizam a sua vida com Cristo e com a igreja? Quantas? Aquele total? Não, de jeito nenhum. Então o que vemos mais é um tipo de evangelho contemporâneo aí. O que é o evangelho contemporâneo? É aquele que agrada as pessoas neste tempo. Mas o evangelho em todo o tempo tem que agradar a Deus, a Jesus Cristo que o implantou na terra, a sua mensagem de salvação e a sua maneira de viver por ele estipulada. Muito diferente. O que nós temos hoje é um evangelho diferente do evangelho genuíno. Vamos andar um pouco mais com relação a este tema. Primeiro ponto por observar. Vamos primeiramente abordar a questão do ser crente de verdade. Ser crente de verdade. Não é adotar um modelo de vida. Quando eu era criança, os meus colegas de colégio e depois de ginásio, ensino médio, etc., abordavam essa questão como fosse um modelo de vida. E esse modelo de vida de ser crente, para eles era alguma coisa inadequada. Não prestava, não era bom, porque nós éramos privados de uma vida consoante às coisas que eles praticavam, de beber, de fumar, de jogar, de viver em corrupção moral entre as pessoas. Eles achavam muito estranho que alguém pudesse ser evangélico, que a visão do evangélico de verdade, de crente de verdade, era aquela pessoa que tinha um estereótipo, uma maneira de se apresentar diferente, no modo de andar, no modo de se vestir, no modo de falar, enfim. E quantas vezes se afastavam dos colegas, dos amigos, por uma questão de não poder conviver francamente com os tais. Então não é um modelo, embora se tenha considerado durante muito tempo que era um modelo de viver, não é não. É ser tornado uma nova criatura. Ser crente, de fato, é ser tornado uma nova criatura. E a Bíblia diz que a nova criatura não é do corpo. A nova criatura não é da maneira de se vestir, da maneira de andar, nem de falar, claro, com excludência da linguagem chula, que deve ser evitada. Mas não é uma questão de aparência de ser.
Não é não. É uma nova criatura, e a Bíblia diz que a nova criatura é do Espírito. A nova vida é do Espírito. É uma regeneração feita pelo Espírito de Deus no nosso espírito. É ser regenerado de fato e não nas aparências. É ter passado, portanto, da condição de morto para a vida, da morte para a vida. Tanto é que nas denominações que batizam por imersão, ou seja, aquela que se leva a pessoa às águas e as trazemos de volta, no símbolo de voltar à vida, o significado é exatamente morrer para o mundo e voltar para existir de uma forma diferente, de uma forma espiritual. É ter passado, portanto, da morte para a vida. Mas não é uma questão de nova vida na carne. A nova criatura, o ser crente de verdade, não é apenas uma questão de aperfeiçoar-se na carne, nos relacionamentos, nas palavras, no convívio, se tornar agradável, enfim, não é só isso, não. É uma questão produzida pelo Espírito Santo de Deus que nos torna filhos de Deus. Contudo, todos vocês, todos queridos irmãos e amigos, já ouviram muitas vezes essa expressão: todo mundo é filho de Deus. O inventor dessa expressão não foi Deus, nem Jesus Cristo, nem nenhum anjo, nem nenhum pregador. O inventor dessa expressão foi tão somente o diabo, que colocando todo mundo, acreditando que todo mundo é filho de Deus, todas as pessoas acham que Deus tem um compromisso compulsório e absoluto com toda a humanidade para salvá-la. Não é isso, não. Não é nada disso. Todo mundo é uma criatura de Deus e todo mundo é potencialmente capacitado para se tornar filho de Deus, mas não é. Há uma condição, e a condição é exatamente abrir o seu coração para Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador, e nesse momento o Espírito Santo de Deus entra em nós e nos renova, nos remodela, e aí passamos a ser uma nova vida, uma nova pessoa, um novo existir e para uma vida eterna. Não é uma modelagem ou remodelagem da pessoa, é ser outra pessoa. A verdade é que ser crente de verdade significa se tornar outra pessoa. E a Bíblia diz mais: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É aí que essa velha criatura não vale mais nada, desaparece, tem que ser extirpada, porque no lugar dela surge a nova criatura em Cristo Jesus. Mas um segundo ponto a considerar vamos dar uma olhada em outro aspecto: parecer crente. Primeiro é ser crente de verdade. É ser transformado em uma nova pessoa, numa nova vida, numa nova criatura, ter o seu espírito regenerado, ter recebido o Espírito Santo de Deus em seu coração. Isso é ser crente de verdade. Agora quero considerar parecer crente. Parecer crente é fácil. É bem fácil. É uma questão de conduta por opção. Esse mundo, constituído por homens e mulheres da terra, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as cores, etc., de tudo mais que possa ter variantes, é constituído de seres humanos. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados como animais tão somente. Não fomos criados para ser bichos ordinários, criminosos, violentos, corruptos, sem vergonha. Não. Fomos criados por Deus para sermos semelhantes a Ele e nos tornarmos filhos dele quando recebemos a seu Filho Jesus Cristo no nosso coração. Então não é uma questão de conduta por opção tão somente. É o ajustamento da pessoa a uma condição de vida compatível com as condutas esperadas de uma pessoa participante de uma sociedade justa e civilizada. Então, parecer crente não é só um indivíduo que se enquadra ao modelo dos crentes. Há denominações onde as mulheres têm que usar saias compridas. Ok, é um problema da denominação. Há outras denominações que exigem que o homem use chapéu. Tudo bem, qual é o problema? Isso ajuda. Eu, por exemplo, estou começando a precisar
já estou necessitando de um chapéu pela falta acentuada de cabelos que eu tinha. Pois bem, não existe essa questão de modelo, nada de modelo. O que tem que existir, e a beleza está, é que as pessoas são convincentes da condição de crente mesmo, mas não segundo o mundo. Ser crente segundo a expectativa do mundo é parecer crente. O crente tem que ser crente segundo a expectativa de Deus, de Jesus Cristo, que deixou jorrar o seu sangue na cruz do Calvário para lavar os nossos pecados. Esse é o modelo, não segundo o mundo. Parecer crente é segundo o mundo. Eu tive um colega no meu tempo de Força Aérea, colega inclusive de graduação, que ele vivia me enchendo a paciência pelo fato naquela época eu fazia seminário e era crente. E ele era de uma seita dessa meio espírita ou espírita, sei lá. E ele tentava provar que a religião dele era melhor do que o cristianismo. Que ele procurava viver da melhor maneira possível. Era uma pessoa educada, fina, limpa, bem lavadinho, bem passadinho, com a farda toda engomada, quando fosse o caso de brim. Enfim, ele era um exemplo de moço, uma expressão de um moço. Eu tinha até inveja dele. Puxa, eu que sou crente, estou fazendo um seminário, vou ser pastor evangélico, estou longe do aspecto geral que aquele camarada engendrava, apresentava. Saiu da Força Aérea, etc., tocou a vida, se tornou líder, inclusive o grande tesoureiro da tal organização, roubou tudo e fugiu. Saqueou aquela religião, natureza espírita, e sumiu, desapareceu. Não sei o que aconteceu com ele. Ali ele mostrou aquilo que a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Os frutos que ele apresentou foram muito diferentes daquilo que parecia, certo? Não é uma questão de parecer ser bom. O evangelho não é assim, não é parecer crente, é ser de fato uma nova criatura. Ser crente é ser mais do que o mundo espera. Não é uma questão de modelo. E mesmo assim as pessoas conseguem enganar o mundo com um jeito hipócrita de ser, mas ninguém engana Deus. É difícil até enganar todo mundo o tempo todo. Agora, a Deus é impossível enganar a qualquer momento, a qualquer segundo da existência. E seu lado de fora da pessoa. Quantas delas são membros de igrejas, se enquadrando em tudo da igreja, no jeito de viver, de contribuir, de falar, de pregar, mas por dentro são podres. Já citei aqui, mas não custa citar outra vez um velho ditado dos meus tempos de criança. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Essa é a situação daqueles que parecem crentes. E um terceiro lugar, para concluir, é outra perspectiva que está em viver como crente. Já sabemos que abordar a questão de ser crente de verdade, depois parecer crente, e agora é viver como crente. É diferente, é muito diferente de parecer crente. A Bíblia diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Mas não para aí. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Interessante. É nova criatura e as coisas velhas, ou seja, as coisas próprias da velha criatura, são jogadas fora. E eis que tudo se fez novo. Não é tudo se fez renovado, nem melhorou em tudo. Foi aperfeiçoado, nada disso. E eis que tudo se fez novo. É uma vida nova. Jeito de falar novo, brotando do coração. Palavras novas e adequadas, de acordo com os princípios da Bíblia e a vontade de Deus. Um olhar sério e centrado naquilo que Deus quer que olhemos e percebamos também de acordo com os interesses de Deus. É ser, portanto, outra pessoa. O crente não é uma adaptação a um novo meio, nem uma melhoria de um velho ser. Não, é ser outra pessoa. É ser filho de Deus. Filho de Deus. Tornado filho de Deus
pelo sacrifício de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos. E como tal, pertencente a uma outra dimensão. Nós, como crentes, somos pertencentes a outra dimensão, não espacial. Não que nos tornemos alienígenas. Não é isso, não. Outra dimensão, que é a dimensão dos filhos de Deus. É uma dimensão espiritual, de verdade, de pureza, de santidade. Não basta parecer essa nova criatura, já citei agora há pouco uma que parecia, e tantas outras que se apresentam como tais. Não. Não basta, portanto, parecer, nem apresentar expressiva e aparente mudança de vida. Isso também não interessa. É ser tudo novo. Se você vive como crente, na aparência e não em verdade, você não agrada a você mesmo, você não agrada a Deus, você não é útil à sociedade, nem ao próximo, está fazendo sacrifício à toa. E hoje, como existem igrejas cheias de crentes assim, crentes mais ou menos, absolutamente menos, nada, não prestam para coisa alguma, não têm vida eterna, não vivem santidade, não agrada a Deus, não tem os seus nomes no livro da vida. Não tem. Não adianta querer enganar alguém. Ah, minha igreja está grande. Pastores que dizem, não, eu estou com 5 mil, 10 mil membros. Para aí. São crentes ou são frequentadores? Tem igrejas aí que se dizem até de outros planetas, envolvendo o satélite todo, o nosso planeta todo. Tem outras que acham que dão o nome até do universo todo, é impressionante. Estão sempre cheias, mas cheias de quem? De pessoas que vão lá à procura de milagre. Não. Por mais importante que seja o milagre que porventura você venha a receber, não vale nada. O que vale é ter obtido a vida eterna por Cristo Jesus. Hoje as igrejas estão cheias de frequentadores, não são membros, não têm compromisso com aquela igreja. A tal igreja, entre aspas, não tem compromisso com aquelas pessoas. Estão ali para arrancar dinheiro delas. São apenas seguidores de homens, cheias de pessoas que dizem crentes, mas são apenas convencidos de que essa condição de crentes, ser chamados, ser considerados de crente, é boa, facilita até a vida e pode agregar muitas vantagens. Mas os tais crentes e as tais igrejas não têm parte com o Senhor, são ignoradas nos céus, não têm a vida eterna, não foram lavadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, meu amigo, caro frequentador de igreja, alguém que já foi até batizado, hoje uma pessoa, eu fui batizado 2 vezes, e adianta? Pode ser batizado 100 vezes. Se você não aceitou a Cristo Jesus como Salvador, você é apenas um camarada que parece crente, mas você só tem um lugar garantido na eternidade, que é no inferno, que a Bíblia diz que foi feito para o diabo e seus anjos. Então a questão, portanto, é essa. Nada de parecer crente, nada de viver do jeito dos crentes, mas sim ser crente de fato e de direito. Que Deus o abençoe ricamente.